E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Senal. Novamente aqui com a Vanessa, nossa gerente de marketing e produtos. Seja bem-vinda, Vanessa. Prazer estar de volta aqui. Já tô virando prata da casa, né? É isso aí. Vamos lá, deixa eu falar para minha câmera aqui, deixa eu explicar um pouquinho sobre a gente, sobre esse tipo de podcast. Pessoal, é o seguinte, a Senal é uma empresa que estrutura processo de marketing e vendas, com foco muito grande em marketing de conteúdo em SEO. E a gente sabe que a gente está num mundo que o tráfego pago ele é muito importante. É muito importante se ter tráfego pago, nós também fazemos muito aqui. Mas o objetivo desse podcast, meio videoaula, a gente não sabe exatamente aonde que a gente se encontra nessa questão, é mostrar que marketing de conteúdo, antes de tudo, é falar de financeira, redução de CAC, de custo de aquisição de clientes, e mostrar oportunidades financeiras em se fazer um bom marketing de conteúdo, em se fazer um bom marketing digital. O tema de hoje são para médicos, dentistas, cirurgiões plásticos. É o marketing para clínicas de estética, certo? Correto, Almir. A gente está vindo numa vertente falando muito focado para a área da saúde, justamente porque é um segmento que tem tido cada vez mais oportunidades no mercado, cada vez mais buscas, cada vez mais procedimentos e novidades. E isso tudo vem muito através do digital. E para além do investir em influencers digitais, investir em tráfego pago, fazer dancinha no TikTok, existem algumas estratégias muito mais efetivas para pegar o seu cliente lá no meio e no fundo do funil, quando ele já está tomando a decisão de contratar um procedimento, uma clínica especializada. E isso tudo diminuindo o seu custo de aquisição, diminuindo o custo que você vai ter para comprar um cliente. Porque isso é um fator muito importante, porque cliente a gente compra. Todos os dias a gente compra um cliente novo para a nossa empresa. Desculpa. Vanessa, é muito importante esse conceito as pessoas entenderem. Cliente a gente compra igual a gente compra mercadoria. E o cliente tem um custo. Esse custo a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Então, esse primeiro conceito formado que cliente a gente compra e que ele custa dinheiro, a gente está falando de financeiro. Sim. Qual que é o nosso grande objetivo aqui na empresa? Eu falo isso em todo podcast, eu vou repetir até o fim. Quando o médico chega na clínica dele na segunda-feira de manhã, o funcionário dele que está no comercial ou no atendimento tem que abrir o WhatsApp dele, tem que abrir o e-mail, tem que abrir a plataforma do RD Stage, seja qual for o CRM, e tem que ter pedido de orçamentos. Certo? Esse é o grande objetivo no final de tudo. É o cara receber pedido de orçamento, negociar e fechar contrato, fechar no procedimento, certo? Exatamente. E o nosso papel aqui é criar canais e ativar, estruturar canais para que esse potencial cliente que está procurando um procedimento, procurando uma clínica, entre em contato com a sua clínica. Tá. Então, esse é o nosso papel. Então, vamos construir uma linha de raciocínio aqui. Vamos construir uma linha para que esses médicos, esses dentistas, que fazem muito procedimento hoje, dentista, eles entendam como é que é o funcionamento de tudo. Vamos pensar no como que o usuário busca as informações no Google. Eles buscam por clínica de estética em São Paulo, em BH, no Rio, em determinadas cidades. Isso é um tipo de busca, uma busca local, buscando uma clínica. Então, isso é um tipo de busca. Nós vamos falar desse tipo de busca. Outro tipo de busca é pelos procedimentos. Então, eu citei aqui alguns que eu peguei, eu vou citando aqui: harmonização corporal, harmonização facial, botox, bioestimulador, secagem de vasinhos, abdominoplastia, prótese de silicone, lipoaspiração, lipoescultura, mamoplasia redutora, ginecomastia, rinoplastia, gluteoplastia, blefarplastia, não faço nem ideia do que é isso, mestopexia, enfim. Então, isso aqui são procedimentos que as clínicas oferecem. Então, tem duas maneiras as duas maneiras mais inteligentes da gente ranquear no Google são esses dois tipos de termos são termos transacionais que as pessoas buscam. As primeiras, da localidade, então clínica de estética na cidade tal, ou pelos procedimentos. Uma outra forma que muitos usuários buscam também é pelo local físico no corpo que isso vai ser feito também. Estética facial, estética corporal,
procedimento cirúrgico, procedimento minimamente invasivo. Então, eles podem fazer algumas pesquisas, mas são pesquisas realmente direcionadas para o que ele já está querendo comprar. Então, são transacionais, já são com intenção de compra. De compra, ok. Então, a gente falou aqui de 2 conceitos. O primeiro, a busca do usuário pela clínica, conceito 1. Aí vale muito a pena, até a dica aqui, deixa eu falar para minha câmera aqui, vale muito a dica, tá? Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, ele é muito poderoso quando é negócio local. Então, se você tem uma clínica, trabalha muito comentário, vídeo, antes e depois, tudo também. Do mesmo jeito que você faz no Instagram e tudo mais, faz no Google Meu Negócio. Que a chance do mapinha aparecer quando procurar clínica de estética numa rua, numa cidade tal, você aparecer é grande. Então, esse primeiro conceito. Segundo conceito é pelos tipos de procedimento, esses muitos aqui que eu li aqui. Um terceiro ponto que as pessoas buscam, que você mencionou, é o por parte do corpo. Então, cirurgia no nariz, cirurgia no peito, cirurgia na bunda, cirurgia não sei o quê. Talvez não o termo mais técnico, igual as clínicas colocam, mas cirurgia, colocar silicone no peito, são termos transacionais também que as pessoas buscam. Terceiro ponto. E um quarto ponto. Só complementando isso, no início de tudo, você falou de sempre pensar em como o seu potencial cliente pesquisa. Uhum. E às vezes, ele não sabe o que é mastoplexia, ele não sabe o que é. Ele quer reduzir o peito. Às vezes ele pesquisa assim, cirurgia bumbum do vinho. Cirurgia da Virgínia, que é a lipoled para deixar a barriga trincada. Perfeito. Tem vários tipos de busca que é muito importante que o seu site, o seu conteúdo responda a ele. Perfeito. Então, a gente falou desses conteúdos. Aí, a gente vai para um outro nível de conteúdo, que são os conteúdos mais informativos, que a gente chama de topo de funil. Que aí melhores procedimentos de botox antes e depois de tal artista. Tudo isso, todo esse tipo de busca, é importante as clínicas terem marketing de conteúdo falando sobre isso, para também conseguir ranquear nessa estratégia que a gente chama de cauda longa, que é pegar a palavra-chave transacional, por exemplo, Botox, clínica Botox em São Paulo, por exemplo, que é transacional e muito fundo de funil e muito cara, e a gente pegar e começar a fazer a cauda longa, que é o quê? Como fazer Botox, por que fazer Botox, Botox depois, o que é Botox, efeito colateral do Botox, e assim vai uma série de coisas. Então, entendido esse raciocínio, entendido esse conceito, vamos à prática, vamos analisar. Nosso viés é totalmente econômico e financeiro aqui, então nós vamos analisar esses 4 tipos de buscas. Então, transacional, por localidade, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Pessoal, a Vanessa vai compartilhar a tela dela aqui e a gente vai compartilhando. Meu editor, tudo ok? Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Antes de você começar, pessoal, esse podcast, a Senal, ela faz parte de um grupo de empresas e esse grupo tem todo esse estúdio que você está vendo aqui, tudo isso, a gente abre para empresas gravarem o seu próprio podcast. Então, se você quer gravar seu podcast, se você é de BH, grava aqui. E a gente atende a área da saúde Brasil inteiro. A gente talvez seja aí nossa expertise na área da saúde. Então, dito esses recados, vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre os tipos de resultados que aparecem no Google quando alguém pesquisa. Eu joguei aqui simplesmente clínica de estética. Pela minha localidade, ele me mostrou Centro-Sul, Belo Horizonte, a gente está aqui no bairro de Lourdes. Então, ele me mostra tanto anúncios quanto resultados de Google Meu Negócio, baseado na minha localização. Esses primeiros resultados aqui são resultados pagos. São pessoas que estão pagando, investindo mesmo, financeiramente, para aparecer na primeira posição. Eles estão alugando um espaço ali nas primeiras posições. Depois, a gente vem para o Google Meu Negócio, que é onde eu falei que é muito importante. Que é esse mapinha que puxa a localização que o seu potencial cliente está e que ele te procura. E depois ele vem para os resultados orgânicos, que são as empresas que ranquearam nessa posição organicamente. Só um ponto destaque para a gente falar aqui do Google Meu Negócio é o seguinte. Pela localização, locais mais centrais, eles tendem a ter muitas clínicas de estética, muitas empresas que prestam o mesmo serviço e estão
Num prédio, por exemplo, você pode encontrar 5, 6 clínicas de estéticas diferentes, de profissionais diferentes, no mesmo lugar. Você vai, por exemplo, em São Paulo lá, os bairros mais chiques têm as clínicas mais chiques, talvez na mesma rua. Então, como que o Google vai entender que o seu mapinha, que o seu usuário, ele é o mais importante ou mais relevante para apresentar quando o usuário pesquisar? Ele vai olhar a relevância do seu perfil. O Google Meu Negócio, ele é uma rede social como qualquer outra. Então, procedimentos, posts, links, calendário de marcação, link para site, agendamento já na hora para poder agendar online. Tudo isso impacta e muito no resultado. Mas um dos fatores principais é a avaliação do Google Meu Negócio. Então, por exemplo, você tem seus clientes, você faz procedimento estético em todos os seus clientes. Em vez de você mandar uma pesquisa de satisfação pelo WhatsApp, fala assim, me responde, manda um depoimento aqui no WhatsApp, pede para ele avaliar seu Google Meu Negócio. Manda o link do Google Meu Negócio direto, tem essa possibilidade, ele gera um link próprio, que a pessoa clicou no link, ela já aparece as estrelinhas e o campo de comentário. Isso te dá uma pesquisa de satisfação e alimenta o seu Google Meu Negócio, que é fundamental para a sua autoridade, para a prova social e para você aparecer aqui nas primeiras posições também. Por exemplo, coloca a Senal, por favor. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz essa estratégia aqui. E só para vocês entenderem, o nosso Google Meu Negócio, olha ali, ele tem 200 e... Toda vez que a gente tem oportunidade, a gente solicita que os nossos clientes avaliem o nosso atendimento pelo Google Meu Negócio. A gente tem 221 comentários no Google, 5 estrelas, justamente com essa estratégia. E isso é muito importante para a gente. E o legal disso aqui é que um usuário não consegue avaliar 2, 3 vezes. Cada avaliação é única. Então, todos esses resultados aqui, eles são verídicos. Por quê? Você não consegue forjar esses resultados. Tudo são resultados únicos e você consegue ter essa visualização da experiência do seu usuário também dentro do site. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para aparecer nas primeiras posições, se você tem essas 3 opções, você paga, você investe em estratégia do seu Google Meu Negócio, você investe em SEO e faz o seu site ranquear organicamente. Perfeito. Então, vamos para a opção 1, pagando. Quanto custa? Pagando. Aqui eu estou usando uma extensão do Ubersuggest, tá? É uma ferramenta do Ney Patel, ela mostra uma média de pesquisa, de custo por clique, de como que está a pesquisa dessas palavras. E, para a clínica de estética, somente esse termo, clínica de estética, sem especialidade, sem local, no nível geral, tem uma média de 33.100 buscas mensais. Então, todos os meses, uma média de 33 mil pessoas jogam no Google clínica de estética. E, para aparecer nas primeiras posições pagas, o custo por clique é de R$ 2,76. Ou seja, você não paga por visualização, mas você tem que estar disposto a pagar, pelo menos, no mínimo, esse valor para você entrar na concorrência das primeiras posições. E, a cada clique que você tiver, você consegue... você paga, na verdade, esse valor de R$ 2,76. Me chamou muita atenção, Vanessa, o terceiro resultado é esse mesmo. Clínica Estética em São Paulo. Acho que a gente podia buscar isso no Google e usar exemplo de São Paulo, porque tem um número maior e São Paulo, onde a base da nossa clientela é maior, só para as pessoas terem uma noção. Joga, por favor, Clínica de Estética em São Paulo no Google, R$ 5,40. Então, essa ferramenta ela é muito boa porque ela mostra variações dessa pesquisa também. Então, ela me mostrou aqui, por exemplo, Clínica de Estética em Curitiba, São Paulo, Clínica de Estética perto de mim. Olha, essa pessoa quer alguma coisa perto dela. Então, ele vai pegar a localização. Então, só em São Paulo, são 880 buscas. A R$ 5,40 o clique. A R$ 5,40 o clique. Então, para você conseguir competir nas primeiras posições entre os concorrentes, para você ter a possibilidade de aparecer na primeira posição, você tem que estar disposto a pagar, no mínimo, R$ 5,40 por clique. Esse valor pode ser maior, pode ser menor, é uma média de custo por clique, mas é no mínimo R$ 5,00. Vamos imaginar que você vai ter 100... Vamos jogar para baixo. Vamos pegar um site real e analisar o tráfego de um site, que eu acho que vai ficar mais visível. Clínica de Estética em São Paulo. Então, nós vamos buscar isso. Ó. Clínica de Estética em São Paulo, em SP, isso.
Beleza. Então, a gente tem a Beauty House. Ela está pagando R$5. Acabou de gastar Eu acabei de gastar R$5 dela. Desculpa, Beauty House. Vamos primeiro analisar ela. Vamos lá. Então, nós temos uma clínica em São Paulo chamada Beauty House. Essa clínica, ela é em Campinas, né? Ela é Jardins, Alameda Campinas, no Jardim São Paulo, bairro super chique, um dos melhores bairros, e ela está pagando para aparecer. Entra, por favor, Vanessa, vamos avaliar o domínio para ver quanto que ela tem de... Eu vou avaliar usando também o Uber Suggest. Eu vou avaliar o quanto que essa empresa recebe de tráfego mensalmente. No SEMrush você consegue ver quanto ela gasta? Consegue, né? Aqui. Tá ótimo aqui. Tá ótimo. Ela recebe uma média de 961 usuários mensalmente dentro do site dele, organicamente. Ok. Beleza, ela ranqueia para algumas palavras-chave que são relevantes, porque são procedimentos, né? Escultura, ultraformer, clínica de massagem. Ela ranqueia para algumas palavras que são relevantes para o segmento que ela atua, para o serviço que ela presta. Mas você vê que ela não ranqueia para a palavra-chave que ela está anunciando, tá vendo? A palavra-chave que ela está pagando. anunciando, não, ela tem que pagar. Então vamos ver quanto que ela tem quanto mais ou menos vamos lá, qual que é o valor do clique? O valor do clique de clínica de estética em São Paulo é R$5,40. Então, R$5,40. R$5,40. Deixa eu pegar, só para a gente ter um comparativo, tá? No orgânico, a gente tem o top 10, então isso aqui não é uma clínica de estética, é uma empresa que fez um conteúdo, né, sobre os 10 principais, e a gente tem essa Zai Estética, que eu já encontrei um errinho de SEO aqui, que é quem está ranqueando para a clínica de estética em São Paulo. Legal, legal. Essa Zai Estética, eu vou fazer realmente um comparativo para todo mundo ver, tá? Vou colocar aqui um do ladinho do outro. Zai Estética. Olha só. Nossa. Enquanto a Beauty House está pagando uma média de R$5. Tá nessa aqui. Enquanto ela está pagando uma média de R$5,40 por clique para ela aparecer na primeira posição, a Zai Estética aparece na primeira posição organicamente, sem precisar fazer nenhum investimento. E olha o absurdo de tráfego que os caras têm. Absurdo. Isso. Eu vou fazer uma base. Olha lá, ó. Nossa, 340. Eu vou fazer uma base com o resultado que a Zai tem, tá? Em comparativo com o que a Beauty House tem que investir. Olha só. Inclusive, deixa eu falar, o Zai, você está de parabéns no seu marketing, viu? Pode, se é uma agência, pode dar um aumento para os caras. Se for interno, pode promover a pessoa que faz seu marketing. Porque você está de parabéns. De verdade. Olha só. Para estética. Você está colocando na frente, né? Para a clínica de estética em São Paulo, a Zai aparece na primeira posição, primeiro resultado de busca. E essa palavra traz uma média de 366 acessos no site dela mensalmente. Então, vamos começar a falar de matemática. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar. 366 e essa palavra custa R$5,40. Vezes R$5,40. Ok. Para ela receber esses acessos, como é que é o nome da outra? Para a Beauty House conseguir os mesmos acessos dela, a Beauty House teve que investir para igualar, só para empatar com ela, R$1.976 por mês. A gente está falando disso em 12 meses, de um investimento em uma palavra-chave de R$23.716. O que isso quer dizer? Deixa eu falar para minha câmera aqui. O que isso quer dizer? Vamos supor que você
nós temos duas concorrentes em São Paulo, ok? A Beauty House e a Zaya. Eu não faço ideia das duas, não conheço ninguém das duas, nem da galera de marketing lá. Acontece que, quando a gente fala em o serviço que elas prestam, quem que é melhor, quem que é pior, isso a gente nunca não sabe, a gente não está aqui para analisar a qualidade do trabalho, mas a gente vai analisar custo. Uma empresa, que é a Beauty House, ela tem que investir R$ 23.716 no ano, então vai começar o ano em janeiro. Tem que separar R$ 23.000 de orçamento só para concorrer de igual para igual com uma empresa que não gasta nada. Em uma palavra-chave. Em uma palavra-chave. A gente podia, inclusive, nesse conteúdo, fazer tudo das duas para a gente conseguir ver quanto que a Zaya passa na frente a questão financeira da Beauty House. Podemos. Então, aqui, a gente já conseguiu ver que a estratégia orgânica gera uma economia de investimento em marketing de R$ 23.000 anual. Em uma palavra-chave. Em uma palavra-chave. Vamos analisar as outras. É muito importante a gente deixar claro, agora eu vou falar para a minha câmera, é muito importante a gente deixar claro que toda e qualquer estratégia de SEO que for traçada, ela não é focada em uma palavra-chave só. Ela precisa ser focada em diversas palavras, em diversos segmentos, em diversas formas de atuação. Por quê? O SEO, ele precisa prezar pela experiência do usuário. Como a gente falou no início, muitos usuários podem pesquisar por clínica de estética, mas alguns vão direto no nome do procedimento, vão direto em pesquisa de valor do procedimento X. Então, você precisa estar apto a aparecer como resultado de busca para todas essas pesquisas que forem realizadas. Beleza? Então, vamos lá. Nós estamos no nicho aí de clínica de estética em São Paulo. E nós vamos analisar os players aí. A gente pegou o primeiro... o que nós fizemos? Nós pegamos o primeiro pago de São Paulo versus o primeiro orgânico de São Paulo. E a gente está analisando o custo dos dois, um contra o outro. Vamos lá. Vamos pegar aqui... Anota esse valor para mim, Almir, para a gente ter para a gente fazer uma somatória. A gente não vai analisar muitas palavras, não, mas só para a gente ter uma dimensão. 23.716, tá? 23.716, tá? Anual. Bora lá. Por que a gente faz anual? É legal falar. Por que a gente faz esse cálculo sempre vezes 12? Não é para inflar os números e aumentar, não. É porque a estratégia de marketing de conteúdo demora-se 12 meses para ter resultado. Você não contrata uma agência de SEO, uma agência de marketing de conteúdo, para 1 mês, para 2 meses. É um contrato de, no mínimo, 12, 13 meses. Por isso que a gente pega e multiplica por 12. Para saber, porque é o tempo que o Google tem para indexar, para corrigir a rota e para entregar o resultado que a empresa quer. E aí você pode, o primeiro ano, fazer um investimento pago, porque você precisa ter resultado, mas a partir do momento que o seu conteúdo é indexado, você aparece nas primeiras posições, isso é o valor de economia que a estratégia de marketing de conteúdo vai gerar para a sua empresa. Eu tenho certeza que os médicos que estão nos assistindo, que têm clínica, os dentistas, eu sei que as clínicas elas são prósperas financeiramente, eu sei que esse tipo de serviço é um serviço que tem um valor agregado alto, com cliente padrão A e B muitas vezes. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que o empresário, no final do mês, do ano, ele precisa ter resultado e dar para os sócios, para os acionistas, para quem quer que seja, um resultado efetivo e uma diminuição do CAC, se possível. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Esse é o objetivo, você aumentar o seu número de clientes e diminuir o seu custo de aquisição. Legal. Aqui, para fazer o próximo comparativo, eu vou usar o depilação a laser. Tá? É uma palavra que a Zai está na sétima posição, aparece como resultado de busca, recebe uma média de 515 acessos mensais vindos dessa palavra-chave e esse é um serviço também que a Beauty ele presta. Então, tem o depilação a laser também. Tá. Só que ela não aparece organicamente. Tá. Então, a Zai recebe uma média de 515 acessos e depilação a laser tem um custo por clique de R$ 4,08. Então, analisando na prática que esse resultado, ela recebe 515 acessos e, caso ela tivesse que fazer investimento pago, ela ia fazer um investimento de 2.101, 25.200. Mas 25.200 nessa palavra-chave, que detalhe, o concorrente dela nem nela está.
No outro, pelo menos, ele tá fazendo anúncio. Nessa nem anúncio ele tá. Nessa nem anúncio ele tá, mas é um Então, serviço que ele 25, presta. 214, ok. Até agora, em duas palavras-chave que a gente olhou, como é que é? A Zai está na frente, a Zai Estética está na frente em 48.930. Vocês estão vendo na tela aí. Vamos pegar mais. Vamos pegar... vamos pegar nutrólogo. Você sabe por quê? Porque quem busca nutrólogo, nutrologia é o trabalho hormonal, dieta, hormônio, não sei o quê. Quem busca isso está muito no fundo de funil. Vamos ver se esse é um serviço que a nutrologia. Então, a nutrologia é um serviço que a Beauty House oferece. Que ela não está ranqueada para o serviço principal dela. Não. Então, vamos para a nutrologia. Nutróloga, nutrólogo... Vamos pegar o nutrólogo. Nutrólogo é médico que faz um nutrólogo. Independente de qual seja a pesquisa, a ASAI aparece como resultado de busca entre primeira e segunda posição. Então, vamos pegar o nutrólogo... Que é o mais fundo de funil que a gente tem. Que é o mais fundo de funil. A ASAI recebe, olha só, uma média de 7.341 acessos. Nessa página. Só vindo dessa palavra, nem é só nessa página. Só porque o nutróloga no feminino também gera uma média de 6.000 acessos para ele. Então, vamos somar. Mais 6.953, mais 605, mais quanto que é? 528? 528. Pronto. Então, ela tem 15.427, quase metade das buscas dela são dessa palavra. Vindo de negócio. Então, vamos lá. R$ 3,09 vezes 3,09. Então, por mês... 47 mil por mês, numa somatória, 572 mil reais. Então, pessoal, deixa eu até... Gente, isso não é um valor de número fictício. Na verdade, isso aqui é uma média dos acessos. Ela pode receber muito mais do que isso. Muito mais, porque a gente não tem o analytics dela. O Uber Suggest, ele mostra ele pega uma média dos últimos 12 meses e faz uma média para apresentar. Então, esse resultado aqui, ele pode ser muito abaixo do que ele recebe de verdade. E esse número que a gente está falando não é número de visita, não. É valor mesmo, dinheiro. De dinheiro. Legal, vai para minha câmera aqui. Vanessa, como é que é o nome da clínica que não tem? É Beauty, né? Beauty. Pessoal, dá uma olhada e tenta entender a situação aqui. Essa Beauty House, ela presta todos os procedimentos que a Zaya presta. Todos os procedimentos que a Zaya presta. Todos. Então, elas são concorrentes nos serviços. Só que, para a Beauty conseguir o mesmo resultado que a Zaya, até agora, em 3 palavras-chave, ela tem que investir R$620 mil, 693,16. Nós estamos falando, pessoal, de mais de R$500 milhão. Em um termo, em um serviço só. Eles são concorrentes locais também, são concorrentes digitais e locais. Então, elas estão na mesma região, inclusive. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui que... Qual que é a grande questão para todos? Vocês precisam entender isso. Qual que é a grande questão? Uma empresa investe em marketing, outra não. A que investe em marketing faz um anúncio para a palavra-chave principal, que é Clínica de Estética em São Paulo, enquanto a outra está ranqueada para diversos termos. Isso está gerando para a outra uma economia e um custo e uma dificuldade para a outra de ranquear na frente dela de R$620 mil. Nós estamos falando... No nosso conteúdo anterior que a gente falou sobre clínicas oncológicas, a gente não conseguiu chegar na Porsche, mas aqui a gente chegou em 3 palavras. Em 3 palavras nós chegamos na Porsche. Eu estou falando com você, médico, que, claro, né, que deve ser milionário, que tem que ser mesmo, mas a gente está falando aqui no ano, você vai, a Zaya, o dono da Zaya, está pondo no bolso, deixando de gastar, 620 prata. Ele pode comprar uma Porsche todo ano. Todo ano é para trocar de Porsche. Ele pode, por exemplo, todo ano abrir uma clínica nova com 620 mil. Ele pode, todo ano, melhorar os equipamentos da empresa dele. Ele pode, todo ano, mudar, ampliar, pagar mais médicos melhores, curso, formação, ir para fora estudar, porque nós estamos falando de mais de R$500 milhão no ano em 3 palavras-chave vindas do marketing. Então, o marketing, Zaya, dessa empresa está de parabéns. Está de parabéns esse marketing alto padrão. Ele está te gerando uma economia de 620 mil reais no ano. Então, meus parabéns. Enquanto a Beauty,
está totalmente perdida numa palavra-chave que, honestamente, única palavra-chave e que ela precisa começar a fazer um trabalho. A questão as outras clínicas de estética em São Paulo, em BH, no Rio, Curitiba, como é que elas estão relacionadas a isso? Então, eu quero dar aqui... a gente vai continuar analisando alguma coisa de site, então, eu acho que não precisa mais analisar a palavra-chave. Eu acho que seria interessante a gente dar a saída para esse Saída. problema. Eu posso dar a primeira saída? Claro. A primeira. Você o que vocês vão fazer? Vocês que são médicos, dentistas, a galera da área da saúde, da estética aí. Vocês vão pegar todos os tratamentos que vocês têm. Eu vou de novo falar todos eles aqui. De um site que eu entrei aqui, achei. Se eu estiver falando besteira aí, alguma Vamos coisa... pegar um que a gente vê aqui? Melhor. Acho que vai ficar até Fica mais claro. Vamos pegar né? aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Depilação a laser, tratamento capilar, tratamentos corporais, tratamentos dermatológicos, tratamentos faciais, massagens, nutrologia. Aqui são aqueles pontos que a gente falou, que são pelos lugares. Tratamento capilar, tem vários tipos de tratamento, mas aqui é um capilar. Se a gente entrar dentro do site, a gente tem os tipos de tratamento. Ó, você vai ir no trava-língua? Intrademoterapia capilar, microagulhamento robótico, LED terapia, MMP, enfim. Então, para cada procedimento que você... Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter uma página no seu site completa para cada procedimento que você faz. Aí você vai pedir a sua turma de marketing. Se você não tiver uma turma de marketing, nós fazemos isso para você. Vou deixar aqui em algum lugar o link para entrar em contato com a gente, que, para a palavra-chave, por exemplo, tratamentos corporais, método Lipax, por exemplo. Para cada termo desse de transacional, existem diversos outros de como fazer, por que fazer, onde fazer, que é o que a gente falou de topo de funil. Você vai produzir um conteúdo central, satélite, um conteúdo central sobre a palavra-chave principal e vai fazer todos os outros que envolvem essa palavra-chave. Você vai fazer isso com todos os procedimentos que você tem. Depois que você fizer com todos os procedimentos que você tem, você vai fazer você vai no Google Meu Negócio, vai organizar seu Google Meu Negócio e vai pedir para todos os pacientes avaliarem a partir de agora através do Google Meu Negócio, para você ter relevância localmente. Segundo ponto. Terceiro ponto, nós vamos entrar na parte de estrutura de SEO, aonde que você vai mostrar agora. Terceira parte, organizar a arquitetura do seu site, para que o seu site funciona. Vamos analisar a Zaya não, quero analisar a Beauty, a estrutura SEO dela, para saber o que a gente poderia melhorar se ela fosse cliente nossa nesse ponto. Então, são 3 coisas que eu falei. Primeiro, ter um artigo do blog, uma página, né, um artigo para cada tratamento. Segundo, um artigo para cada variação dessa palavra-chave. E, em terceiro lugar, o SEO técnico. O Google Meu Negócio e depois o SEO técnico. Vamos lá. Tem como meu editor colocar esses passos aí? Então, vou repetir para o meu editor colocar na... Coloca na tela, é melhor do que dar trabalho para o meu editor. Passo 1. Criar, vamos lá. No site. Uma para cada. Uma para cada especialidade. Passo 2. Tá dando para ver aí na tela tranquilo? A tela tá compartilhada aí, né? Criar artigos para blog sanando as buscas principais. Os principais. O que é? Como funciona? Valor. Benefícios. Valor. Por exemplo, Botox, né? Riscos, efeito colaterais, etc. Pronto. Top, Vanessa. Então, aqui nós temos os 4 passos principais.
criar páginas do site sobre todas as especialidades, uma página para cada especialidade. Depois eu vou explicar como criar essa página, tá? 2, criar artigos para o blog, sempre sanando as dúvidas, falar o que é Botox, como que funciona a lipoaspiração, quais são os benefícios da harmonização facial, qual o valor de um preenchimento Botox. Coloca todos esses conteúdos dentro do seu blog. No passo 3, você otimiza o seu Google Meu Negócio e já manda o link para todos os pacientes, para todos os clientes, para todo mundo que tem contato com a sua clínica, fazer a avaliação, dar estrelinhas e fazer um depoimento por lá. Esse depoimento depois você pode utilizar em outros lugares, Instagram, site, como prova social, mas ali ele vai te ajudar muito no ranqueamento local. E o passo 4 é o SEO técnico do site, que é a otimização para você aparecer como resultado de busca. Legal. Bora lá? Bora. Como a gente disse, ter todos os serviços, todas as soluções apresentadas dentro do site é fundamental. Só que o Google não entende um site da forma que a gente entende, da forma que a gente vê. Ele não consegue ver que aqui tem um banner que tem um moço sem camisa, aqui tem outro que está escrito nutrologia, aqui embaixo tem um textinho e uma moça de blusa rosa. Ele consegue ler cada página do site como se ele estivesse lendo uma estrutura de um texto. Ele não consegue ver os blocos separados, ele vê um texto. Então, é muito importante que todas as informações do seu site, do seu conteúdo, estejam em texto dentro do seu site. Então, escrever o nome da especialidade, por exemplo, numa imagem e colocar, pode te ajudar no ranqueamento da imagem, mas do site é fundamental que o nome da especialidade esteja como texto dentro do site. Legal. Tá? E, além disso, o Google lê a hierarquia do site como título, subtítulo, intertítulo, palavra-chave, descrição textual. Então, ele lê como se ele realmente estivesse lendo um texto. Liga o ar, por favor. Aqui, na Build, por exemplo... Só vamos ver se... Está gravando nossa tela, editor? Beleza. Tá. Aqui, por exemplo... eu já expliquei isso algumas vezes, mas vale sempre a pena vale sim. Voltar. Vou usar esse aqui que já está aparecendo como... Não, usa a Build. Nós estamos avaliando a Build. Entendeu? Aí, ó. A Build está lá na ponta. Aí. Esse textinho aqui, que aparece em azul, é o page title, é o título da sua página, é como o usuário vai identificar se a sua página é relevante para ele clicar ou não. E a sua meta description é uma descrição a mais das informações que você presta para também incentivar o usuário a clicar ou não. Tá? Como isso aqui é anúncio, isso aqui foi pré-definido dentro do gerenciador de anúncio, então ele não corresponde ao oficial do site. O oficial do site a gente vai conseguir ver por aqui. Eu estou usando a ferramenta do Mosbar. Está me dizendo que a Beauty House Medicina Estética, Beauty House Clínica de Estética, o título da página é um título relevante, está falando que é uma clínica de estética, mas, por exemplo, para um SEO local, ele não consegue. Se alguém pesquisar clínica de estética em São Paulo, ele não aparece organicamente. Então, se aqui fosse Beauty House, clínica de estética em São Paulo, seria um page title mais relevante, incentivaria o usuário a clicar e melhoraria o SEO. A meta description não tem, então ele não tem. O que é a meta description? A meta description é esse textinho que aparece aqui embaixo. Nesse caso aqui, como eu disse, ele foi definido no gerenciador de anúncios, já que esse é patrocinado. Mas no orgânico, por exemplo, a Beauty House não tem. Volta lá, por favor. Equipamentos. Tá, erro de português, erro de digitação. Aqui? Isso pode acontecer porque tem limite de caractere. E aí, para caber, eles tiram e deixam só o D para dar a leitura. Mas é um erro, sim. Tá. Então, meta description não tem. O H1, que é o título do site, que é a informação principal que vai falar para o Google. O meu site fala disso. Ele tem 2 H1s, o ideal é um só, o correto é um só. E ele não tem um H1, por exemplo, clínica de estética em São Paulo. Ele tem medicina estética desde 1989 e a Beauty House é sua casa de beleza. Então, nenhum dos títulos
diz respeito ao serviço que é prestado, à solução que é oferecida. E como H2, ele tem nutrologia, corpo, face, cabelo, que acaba, o nutrologia está correto, é o segmento de atuação, é o tipo de especialidade. Agora, corpo, face e cabelo é um termo muito aleatório, ele não diz nada. Se fosse tratamento para corpo, estética corporal, estética para o corpo, faria sentido ser como H2. Vamos comparar ele com a... Isso. Bora. Só mostrando aqui o visual, além dessas otimizações do SEO, de colocar o termo certo como H1, como H2, a gente também precisa ter uma hierarquia desse conteúdo. Então, precisa ter o título, subtítulo, intertítulo, H1, H2, H3, e ele precisa ter uma ordem lógica para o Google entender qual conteúdo ele vai indexar com prioridade 1, 2, 3. E, nesse caso aqui, ele tem H4 antes do H1, que o H1 não é relevante, H2, que o corpo, face, cabelo não faz sentido, destaques também não faz sentido. Então, ele não tem nossos clientes como H2, então ele acaba não tendo uma estrutura de títulos relevantes. E qual que é o resultado disso final? É que essa empresa, para estar no nível da outra, teve que pagar a palavra-chave. Qual que é a grande questão que a gente faz para organizar SEO? Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu acho que é importante explicar. Eu sei que não é problema para essa beauty aí pagar R$600 no ano. Eu sei que para isso não é nada. Acredito que não seja. Essa não é a grande questão. A questão é que se você não olhar o seu site como um canal de negócio, principalmente como dinheiro, se você não olhar o seu marketing com a mesma seriedade que você olha para o seu trabalho interno, para os seus procedimentos internos, você vai sempre perder para a concorrência, gastar muito dinheiro sem saber por quê. Nós estamos falando aqui de uma economia que uma tem em detrimento da outra, de só em três palavras que a gente analisou, de R$600 mil. Se a gente analisar a fundo, eu te garanto que dá 5, 6 milhões aqui. E pode ter várias pessoas falando assim, mas eu não invisto 600 mil de tráfego pago. Beleza, você não investe, mas para você ter um resultado equiparado, você teria que investir. Então, se você não investe, ao invés de investir 600 mil do ano, você investe 12 mil no ano, R$1.000 por mês, os seus resultados são 1% do que poderiam ser no tráfego orgânico, ou se você fizesse um investimento total de 600 mil. E eu te garanto, eu não conheço nenhuma das duas empresas, não conheço ninguém das empresas, não conheço a agência de marketing das duas empresas, eu não sei, nós olhamos aqui aleatório e achamos essas duas aqui. Mas eu te garanto, eu te dou a minha palavra, que a Zay Estética ela é maior do que a Beauty. Eu tenho certeza que é maior, mais famosa, eu tenho certeza que tem mais cliente, eu tenho certeza que ganha mais dinheiro. Por quê? Os números não mentem. É impossível uma empresa daquela, da BA Beauty, por exemplo, ter a dimensão e a força dela quando a gente avalia, uma tem 40 mil de tráfego mensal, enquanto a outra tem 5 mil. No nosso comparativo aqui, a Beauty House tem 961 e, deixa eu só voltar aqui, a Zay tem 38 mil. E volta, por favor, lá na Beauty House. Lá. Cara, a Beauty House ela tem um ponto positivo que nenhuma outra talvez tenha. Olha o PA e o DA dela. Explique isso aí. Provavelmente é um site antigo, tá? A Beauty House existe desde 1989. Então, ela é quase da sua idade aí, Almir. Ela é um pouquinho mais nova que você. Eu sou de 87. Mas só pela experiência, pelo tempo de existência, provavelmente esse domínio existe há muito tempo. O site é muito bem feito. O site também ele é uma loja virtual. Então, acaba que as pessoas podem comprar algumas coisas por aqui já de uma vez. Então, isso ajuda a aumentar a autoridade da página, que aqui a gente está contabilizando. Deixa eu voltar aqui para a home, porque os resultados são diferentes. A autoridade da home é de 44, numa nota de 1 a 100. Então, a qualidade, a relevância de experiência do usuário, de quantidade de conteúdo. E a autoridade do domínio é de 29, de uma nota de 1 a 100 também. E o site assim, da Beauty House, gente, é um site muito bonito, muito estético, é um site muito legal. Porque a gente vai falando aqui, uma coisa aqui, ô Beauty House, olha o WhatsApp ali no lado direito aqui, ó. Mostra para eles aí. Tá mostrando na tela aí, meu editor? Dá o print aí e mostra aí. Pessoal, botão de WhatsApp sempre do lado esquerdo.
Sempre. Nunca do lado direito. Sempre do lado esquerdo. Sempre. Do lado esquerdo. Sempre. Isso é erro, tá? De design. Isso é erro de design grave, tá? Pensa sempre na experiência de leitura do usuário. Ele vai ler o conteúdo e o olhar automaticamente vem para o lado onde ele vai tomar a decisão. Então, sempre tem que ser do lado de cá para ele já ter a experiência de clicar e entrar em contato. Isso. Almi, mesmo os melhores sites, os sites que têm mais relevância, que recebem muito tráfego, ainda podem apresentar pontos de melhoria. O que o Google faz? Ele precisa prezar pela experiência do usuário. Então, o site, o conteúdo que mais apresenta, mais se aproxima do que ele espera apresentar de experiência boa para o usuário, ele sobe de posição. Então, mesmo que o SEO não esteja 100%, se ele tem uma estrutura mínima de SEO, o Google compara, tem uma estrutura mínima, é melhor que as outras, ele já sobe. É importante dizer que a gente, para analisar isso, não usou nenhum dado acessível, não pegou nada. Tudo isso é público na rede mundial de computadores aí. E todos esses aplicativos, plugins que a gente está utilizando são gratuitos também. E se a gente pegar o Google Analytics, o resultado vai mudar muito, porque tráfego aumenta demais. Para você ter uma ideia, aquela build ali que tem 35 mil, se a gente analisar pelo Search Console ou pelo Google Analytics, que aí vai para 100. Com certeza. Então, olha só, agora eu peguei a Zai, só para eu mostrar para vocês que muito ruim, hein? O mínimo do SEO já faz toda a diferença. O page title, a página, o título da página da Zai se chama Home. Se chama Home, então não é uma otimização bem feita, só que se chama Home, Clínica de Estética CP. E é isso que segura o tráfego. E é isso que segura o tráfego, é isso que faz ela ranquear. Então, Zaya, pelo que eu estou vendo aqui, você não fez isso de caso pensado, você simplesmente deu sorte de estar ranqueado aí. Você provavelmente não... Eu retiro os elogios que eu fiz à agência. Não, aí. Pode deixar elogiado, porque pelo menos teve o critério de, primeiro, colocar como título as especialidades. O ideal seria que se fossem títulos 2, H2, porém... uma das diferenças da Zai com a Beauty que a gente pode analisar é que a Beauty, por exemplo, ela só tem o termo corpo, face e cabelo. A Zai, mesmo que não seja H2, ela tem tratamentos capilares, tratamentos corporais, tratamentos dermatológicos. Então, consulta com uma nutróloga. Então, mesmo que não seja a hierarquia correta, é um título relevante com a busca que o potencial cliente faz. Então, isso já é um ponto positivo aí para o ranqueamento. Mas, por exemplo, ele não tem H1. Ele não tem o título principal da página para o ranqueamento. Quer dizer que se fosse cliente nosso, a gente conseguiria dobrar esse tráfego do cara. Com certeza. Só com um trabalho pequeno. Só disso que nós estamos avaliando, fora outras coisas. Aqui a gente está falando só da parte do SEO técnico, fazer a otimização da estrutura, a correção e a otimização da estrutura de SEO. Aqui a gente não entrou em produção de conteúdo, a gente não entrou em ferramentas de mensuração, backlinks. A gente não entrou em... A gente só falou do SEO básico da home. A gente nem entrou nas outras páginas, a gente só falou da home. Verdade. Então, aqui a gente tem apesar de ter muito resultado já, o resultado acaba entrando e vindo porque não tem uma concorrência forte. Então, tendo uma concorrência forte, o Google reconhecer e já subir de posição é mais rápido. Então, se a Zai fosse nossa cliente, a gente conseguiria dobrar. Se a Beauty fosse nossa cliente, a gente já conseguiria colocar ela pelo menos pau a pau para conversar com a Zai. Olha o H6 dela lá embaixo. Desenvolvido por LS Produções. É quem eu acho talvez quem deve ter feito o site. Deve ser a empresa. Ó, pessoal, então, Vanessa, então acho que a gente finalizou, né, esse conteúdo. Vamos voltar para a câmera do meio aqui para a gente conversar aqui junto. Pessoal, o nosso grande objetivo, né, Vanessa, com esse conteúdo, claro que, por exemplo, a Zai que vai assistir a gente, ou a Beauty que vai assistir, eles podem ficar felizes ou tristes com alguma coisa que a gente mostrou, mas isso, eu não conheço o procedimento deles, a gente não conhece a empresa, a gente está fazendo uma análise pura e simplesmente de oportunidades, de
de economia, de custo de aquisição de clientes, através de um marketing de conteúdo e de um SEO bem feito. O SEO, por muitas vezes, foi colocado como uma estratégia de longo prazo, que a gente não vê resultado financeiro disso, mas a gente está mostrando aqui. Que tem resultado. Um ponto que a gente pode destacar aqui, eu até falei isso no nosso último vídeo também, foi... Aqui a gente não está analisando a qualidade do serviço prestado, a gente não está analisando a relevância do site, da empresa, da experiência do usuário, da qualidade dos procedimentos, dos profissionais. Isso tudo é o fator que vai fidelizar o seu cliente ou que vai ser condicionante para ele te contratar ou não. A gente está analisando as oportunidades de mercado que vão fazer um potencial cliente, alguém que está procurando uma solução, se tornar uma oportunidade, um pedido de orçamento dentro da sua empresa. Perfeito. Então, se você, deixa eu falar para minha câmera ali. Se você é médico, é dentista, é profissional da área de estética, se você tem uma clínica, se você leva a sério, né, esse trabalho de marketing, se você quer ter mais clientes, quer chegar na segunda-feira e o seu time comercial, ou sua secretária, ou quem quer que seja, tenha pedido de orçamento, se você quer ter uma agenda cheia de pacientes, a gente pode te ajudar através de estruturação de processo de marketing, de vendas, através de todas essas análises que a gente mostrou aqui, que, na verdade, essa análise é 10% do que, de fato, a gente analisa. Só que, se a gente fosse analisar profundamente, que a gente ficaria até 8 horas da noite aqui. Só o nosso processo de onboard, que é justamente essa estruturação, criação de canais, analisar concorrentes, analisar oportunidades, criar planejamento, é uma média de 30 dias. Então, se a gente fosse fazer isso tudo aqui, a gente ia ter um curso completo de SEO. Então, entre em contato com a gente. Se você quiser fazer um diagnóstico gratuito da sua estrutura digital, entre em contato com o nosso time comercial. Nós vamos, do jeito que a gente fez com essas duas empresas, nós vamos analisar a sua, te entregar um relatório de mudanças, claro, de fazer uma proposta para fazer o seu marketing digital, o seu marketing de conteúdo, seu SEO, o seu tráfego pago, e até mesmo estruturar, treinar o seu time de vendas, porque isso também é uma especialidade nossa. Entre em contato conosco, os nossos contatos vão estar aqui. Talvez no próximo episódio vai ter um QR Code na tela aí, que a gente já pediu um QR Code para o nosso time de marketing. Pessoal, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar aqui nos comentários quais outros segmentos ou assuntos vocês querem que a gente trate. Deixe dúvidas, perguntas, sugestão por aqui. E, se você quer colocar em prática uma estratégia de vídeos e de conteúdos audiovisuais para a sua empresa, nós também somos a Senal Studios e a gente tem toda uma estrutura para poder te atender. É só entrar em contato com a gente. Legal. Lembrando que a gente atende o Brasil inteiro e a gente está pronto para te atender. Certo? É isso. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo conteúdo.